Este é o nosso oitavo simuaula Unifei. Hoje falaremos do equivalente Norton. Vamos lá? Então, vamos ver o seguinte teorema, vendo a definição dele. O teorema de Norton nos diz que, para circuitos elétricos que tenham qualquer coleção, ou seja, várias fontes de tensão, fonte de corrente ou resistores com dois terminais, ou seja, bilateral, um equivalente seu é possível de ser calculado, sendo possível reunir em apenas uma fonte de corrente ideal e em paralelo com um único resistor R. Ou seja, vamos entender isso. Temos aqui um exemplo de um circuito, onde temos duas fontes, uma de tensão, uma de corrente, dois resistores diferentes e uma carga RL de 1 ohm. O teorema de Norton nos diz que é possível, sim, de forma correta e sistemática, reduzir todo esse circuito aqui para uma fonte de corrente I de Norton, IN, e uma resistência equivalente. Porém, a sua equivalência será satisfeita nas condições terminais. Observe, a carga RL aqui tem a sua equivalência nas condições terminais, nesse ponto e neste e neste. Vamos então como descobrir essa corrente e essa resistência. Temos aqui um guia, um passo a passo. O primeiro passo para resolver esse circuito e calcular o seu equivalente Norton é obter a sua resistência equivalente. Como fazemos isso? Colocando todas as fontes independentes em repouso. Lembre-se, a fonte de tensão se torna um curto-circuito e a fonte de corrente se torna um circuito aberto. Portanto, observe aqui, a resistência equivalente vista entre esses dois terminais é de 2 mais 3 ohms. Portanto, a resistência equivalente será de 5. Vamos agora para o passo 2. Temos aqui que, para calcular o segundo passo, temos que calcular a corrente que entra nos terminais de interesse. Ou seja, queremos calcular a corrente que atravessa esse ramo. Para calcular a corrente, obviamente, colocaremos o amperímetro em série. Porém, colocaremos um curto-circuito entre os terminais. Lembre-se, os terminais são esses pontos aqui, ó. Calculando esse circuito, veremos que será 1,6 amperes. Mas lembre-se, como temos duas fontes distintas, uma de tensão e outra de corrente, podemos calcular de várias formas essa corrente. Nesse circuito aqui, poderemos utilizar o método da superposição ou conversão de fontes. Lembre-se, há vídeos que tratam desses assuntos, mas o objetivo aqui é calcular a corrente que desce aqui. Vamos prosseguir? O nosso terceiro passo será redesenhar o circuito, onde a corrente que atravessa esse resistor aqui será a corrente de Norton. Ou seja, o valor da corrente que calculamos aqui anteriormente, que foi de 1,6 ampere, colocando play na simulação aqui, este será o valor da corrente que colocaremos nessa fonte. Obviamente, ela ficará em paralelo com a resistência equivalente. Veja aqui que o valor da resistência equivalente não inclui o resistor RL que queremos isolar do circuito. Temos que tirar ele do circuito, remover e calcular a resistência vista pela fonte. Essa resistência aqui é muito importante, pois é ela que transfere a máxima potência. Ou seja, o cálculo dela é extremamente importante para que os cálculos sejam corretos. Vemos aqui então que nessas condições terminais, a tensão no resistor RL é de 1,33 volts e a corrente é de 1,33 amperes. Observe, a corrente de 1,33 amperes atravessa o resistor de 1 ohm. O produto deles dá tensão. Obviamente, como aqui é 1, aqui também será de 1,33 volts. Veja, a lei de Ohm é satisfeita. Vamos então agora fazer uma verificação. O teorema de Norton nos garante que essa conversão aqui é possível. Porém, observe que nas condições terminais, os valores de corrente e tensão sobre RL não se alteram. Entretanto, os circuitos são equivalentes. Não podemos dizer que esses circuitos aqui são iguais. Veja, aqui temos duas fontes independentes.
uma de tensão, outra de corrente. Temos aqui dois resistores diferentes. Veja o circuito ao lado. Aqui temos apenas uma fonte de corrente e uma resistência em paralelo com esta. Veja que nas condições terminais o circuito é o mesmo. Porém, dentro, ou seja, deste lado para cá, o circuito é diferente. Porém, veja, nesse circuito aqui, primeiro, vamos ver a corrente. É 1,33 amperes. Vamos ver aqui agora. A corrente é a mesma. Isso o teorema de Norton nos garante. Vamos ver a tensão, então. Vemos aqui 1,33 volts e aqui também será de 1,33 volts. Então, para ficar claro, o teorema de Norton nos garante uma equivalência, ou seja, dizem que o efeito é o mesmo, esse circuito aqui e este. O efeito sobre a carga RL é o mesmo, mas veja, tenha em mente que os circuitos em si são diferentes. Imaginem uma caixa. O sistema aqui, o circuito, não quer ver o que está lá dentro. Isto aqui equivale a isto. Então, encerraremos aqui a nossa videoaula. Qualquer dúvida, nos envie um e-mail neste contato e muito obrigado.